Olá, muito bom dia. Hoje, dia 16 de setembro de 2022, faltando exatamente 16 dias para a eleição mais importante da história do nosso país. Você está no jornal Todo Poder Emana do Povo, eu sou Alan Lopes e quero deixar um bom dia especial para você que nos assiste da sua casa, quem sabe do seu trabalho, quem sabe nos ouve no seu veículo, no trem, no metrô, no ônibus. É uma alegria enorme ter vocês aqui conosco nessa programação e para discutir, comentar e debater os principais temas do dia, eu já quero trazer para cá minha amiga jornalista Liliane Ventura. Bom dia, Liliane. Bom dia, Alan, bom dia, essa audiência linda, bom dia, Canuto, que já está por chegar. Dizer para vocês que aqui, com certeza, a gente comemora os feitos desse grande governo, o governo Bolsonaro. E meu amigo analista político, Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Canuto, liga o seu microfone e dá um bom dia aí. Desligou. Alguém desligou aí. Então, bom dia, Alan, meu amigo minha dobrada aí no Rio de Janeiro, bom dia, Liliane, minha dobrada aqui em São Paulo, e bom dia a você que sempre acompanha o canal Todo Poder Emana do Povo. Bom, e como vocês já sabem, já é de costume do nosso jornal, fazer aquilo que a velha mídia não gosta e que a gente tem prazer, né? Parece repetitivo, eu falo isso todo dia, espero não estar sendo chato. Mas eu gostaria que você aumentasse aí, né, o som do volume do seu televisor para os seus vizinhos saberem as coisas boas que estão acontecendo no Brasil. E uma delas é a seguinte: Brasil vai fechar o ano com 100 milhões de empregados pela primeira vez na história. Vou repetir, porque pode ser que seu vizinho não ouviu, hein? Brasil vai fechar o ano com 100 milhões de empregados pela primeira vez na história. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou nessa quinta-feira, dia 15, em entrevista ao programa A Voz do Brasil, sobre a recuperação econômica pós-pandemia, a geração de empregos no mercado formal e informal e o posicionamento do Brasil no cenário econômico mundial. Sobre o desemprego, Paulo Guedes antecipou que o Brasil vai fechar 2022 com a taxa de desocupação mais baixa dos últimos 15 anos, por volta de 8%. O ministro disse ainda que outra marca histórica foi atingida em 2022. Pela primeira vez, o Brasil conta com 100 milhões de pessoas que estão empregadas. Todos os setores, em todas as regiões, criaram empregos, completou o ministro. Canuto, você que é um cara muito ligado à economia, como é que você enxerga, como é que chega aos seus ouvidos uma informação que deixa qualquer brasileiro vibrando, não só de alegria, mas de orgulho desse governo, que, apesar de, contra tudo e contra todos, apesar de uma guerra, né, porque a pandemia, eu acho que foi até pior do que uma guerra, porque numa guerra nem sempre todos os países estão envolvidos. Nessa, todos os países foram envolvidos. A gente está saindo do pós-pandemia, a gente está saindo de um conflito entre Rússia e Ucrânia, e ainda assim o Brasil batendo recordes atrás de recordes, e agora esse, que é o mais caro para os brasileiros, que é a questão dos empregos, a maior marca, ou a marca que nunca na história desse país tinha superado 100 milhões de pessoas empregadas com carteira assinada. Canuto, qual o reflexo disso para o povo brasileiro? Bom, o reflexo para o povo brasileiro é o melhor possível. Emprego formal, mas a economia informal ainda, porque sempre quando você aumenta a formalidade, aumenta a circulação de dinheiro no mercado, você aumenta, faz a roda da economia girar mais rápido, isso melhora para todo mundo, né? Então, para o brasileiro, esse é mais um recorde, 100 milhões de pessoas com carteira assinada, é consequência, sim, da política de geração de emprego. Canuto, sua internet acho que está um pouquinho ruim, Canuto. Dá uma ajeitada aí, deu uma picotada. A internet? Aí, pessoal. Então, não sei se é internet, não. Alguma coisa aí que você falou acelerou rápido e ficou tudo descontrolado. Talvez afaste um pouquinho. Agora tá legal, vai lá. Isso. Tá legal? Então tá.
E eu estava dizendo que isso, então, é um recorde, né? Certamente é política do governo. Eu, como gestor público, tive a honra de trabalhar no Ministério do Trabalho, ajudar com a geração de empregos também. Até o começo da pandemia, eu estava lá no Ministério estive, né, também durante a pandemia no Ministério do Trabalho, com as políticas de emprego, ajudando isso aí. É um marco, e isso é o mais importante, eu acho, dessa notícia, é que ela responde a questionamento que a gente colocou no ar ontem do Lula, falando que eu não sei como é que vai gerar emprego. Nós vamos ter que gerar. O problema é a tecnologia. Eu não sei, mas nós vamos ter que gerar. Ele não sabe como gerar emprego, mas ele só sabe uma coisa, ele quer o poder, ele quer chegar no poder. Né? Isso é o que ele sabe. Como ele não sabe como resolver o problema de geração de emprego, tem uma forma muito simples, Lula. Pede para sair ao 02, renuncia à sua candidatura e deixa o ministro Paulo Guedes continuar trabalhando e gerando emprego. É assim que nós vamos gerar emprego no Brasil. Está respondido para o Lula como é que se gera emprego no Brasil. Pare de atrapalhar a equipe econômica do Bolsonaro. Pare de ficar jogando casca de banana para o pessoal se escorregar, se atrapalhando. Para com essa história de fique em casa, a economia a gente vê depois. Enfrenta assim, problemas de saúde e de desemprego ao mesmo tempo. E assim a gente gera mais emprego, que passa de 100 milhões de emprego, mesmo com pandemia, com guerra e com tudo. Né? E meu som agora ficou bom? Ficou. Agora tá melhor. Então tá bom, então terminei meu comentário. Liliane Ventura, uma péssima notícia para os inimigos do Brasil, né? Mas uma excelente notícia para o povo brasileiro, que tem muito a se orgulhar desse governo. E eu sempre digo isso aqui: imaginem se nós não tivéssemos passado por esse fenômeno mundial que foi a pandemia, agora esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Isso mostra para a gente, deixa um horizonte muito claro de que a próxima gestão do governo Bolsonaro vai ser, de fato, uma gestão que vai marcar a história no país, vai superar o milagre econômico. Tenho certeza que Bolsonaro será lembrado nos livros de história do nosso país como o maior líder dessa nação, porque, de fato, conseguir os feitos que o governo federal tem conseguido diante de toda essa guerra que nós estamos vendo interna dentro do país, diversos inimigos, seja da classe política, do judiciário, instituições financeiras, monopólio da comunicação, ainda assim, nós estamos avançando de maneira avassaladora e ninguém mais para o crescimento do nosso país. E é por isso que o povo, quando o Bolsonaro chega em qualquer lugar, tem sempre uma multidão, milhões de pessoas nas ruas, porque as pessoas reconhecem esse esforço, esse feito, essa sinceridade, transparência, competência, sobretudo essa entrega que o Bolsonaro realiza desde que ele sentou na cadeira da presidência da República para ver um Brasil melhor, né, Liliane? Porque não tem corrupção, porque esse é o verdadeiro termômetro da sociedade. Quando você vê fomentado o número de empregos aí ofertados, é sinal que o empresariado, é sinal que a economia entendeu que pode sim funcionar para além das guerras, para além dos futricos, para além dos buchichos, para além dos ataques que este governo sofre, porque prevalece a verdade. É disso que se trata. Este termômetro é o mais seguro. Não adianta vir com pesquisas, não adianta. E hoje eu preciso dizer que muitos dos colegas jornalistas que temos irão dar essa notícia com a cara fechada, com o semblante, porque o emprego deles está garantido. Entendeu? O emprego deles lá está seguro, eles têm dinheirinho no final do mês. Para muitos políticos, hoje é um dia de tristeza, sim, porque esses, possivelmente, eu estou contando com o bom senso da população, assim como os empresários, e o que está sendo agora posto como resultado de um bom governo, o povo não conduza de novo os mesmos para a Câmara Federal, para o Senado Federal, para as câmaras também nos seus estados, né? Porque precisamos trocar, já foi mais do que comprovado que esse é um governo sério, que se propõe e que entrega, porque uma coisa é o discurso, e por agora nós estamos ouvindo muitos, em razão das eleições, mas não é só falar, é entregar, é o povo sentir lá na ponta que está tendo dignidade. Eu sempre, e reafirmo aqui essa minha fala, que quando o camarada acorda de manhã, ao abrir os olhos, sabe para onde ir, sabe que ele vai produzir, ele vai trazer o sustento para sua casa, ele está tendo dignidade. Feliz o homem que pode viver do seu salário, isso é bíblico também, né? Então, percebam que
Para além disso, existe uma outra preocupação, não sei se você vai tocar nesse assunto, mas eu preciso abordar rapidamente, uma outra preocupação do que está significando, não só Bolsonaro, que pela expressividade por onde ele passa, mas o internacional, porque ele está em viagem internacional por agora, né, e deverá participar do funeral da rainha. Sabe o que vai acontecer lá? Ele vai ser reconhecido por lá também. Eles estão desesperados, porque o Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, e isso eu tenho por dentro da minha casa e da onde eu vim, da família que eu vim, da família que eu constituí com os meus filhos e meu marido, o mais importante que você tem da sua história é a sua reputação. E sabe como Bolsonaro é reconhecido? Como um homem que faz, um homem honesto, um homem que merece continuar por mais alguns anos, eu disse alguns anos, né, à frente do nosso Brasil, porque ele realmente entrega o que promete. E quanto ao outro lá, desesperado. Ai, é um momento tecnológico, querendo criar uma narrativa que ele se perde num sincericídio, que ele é incompetente, inclusive, agora para governar qualquer coisa, até um prédio, ou como síndico, ou o que quer que seja. E se você que está nos assistindo está pensando que acabou, não acabou, não. Esse país, olha, se fosse para ganhar dinheiro falando de notícia boa do governo Bolsonaro, eu ia estar rico, porque todo dia tem notícia boa. Não sei como é que essa imprensa canalha não tem alegria de transmitir o crescimento do nosso país. Mas antes de ler a próxima notícia, eu quero ler o comentário aqui da Nilcene Oliveira, porque ela foi muito feliz. Então, quer dizer que manifestação em dias úteis seria muito maior? Porque o brasileiro está trabalhando, não pôde ir, né? Bolsonaro no primeiro turno. Verdade, Luciane, você está corretíssima. Imaginem, né, num dia útil, numa plena quarta-feira, em horário comercial, nós vimos um novo 7 de setembro no Rio Grande do Norte. Imaginem, né, se isso fosse num fim de semana em que as pessoas que estão empregadas estivessem em casa e pudessem prestigiar esse evento. Realmente o Brasil mudou e vamos para a próxima notícia, que é uma notícia que nos orgulha muito, porque Brasil, abre aspas, Brasil tem todas as condições de se tornar um país rico, defende o presidente do Banco dos BRICS, para falar sobre os desafios do Brasil frente ao atual contexto da economia mundial. O Jornal da Manhã entrevistou o empresário e cientista social Marcos Troirro, que hoje é presidente do Banco dos BRICS e assume uma cadeira na Academia Internacional de Direito e Economia nesta sexta-feira, hoje, dia 16, para analisar o papel do nosso país na economia global e seu destaque cada vez maior. O especialista ressaltou o dado que, em anos recentes, os chamados E7, grupo de países emergentes compostos por China, Índia, Brasil, Indonésia, Rússia, México e Turquia, já representam um PIB combinado medido pela paridade do poder da compra de 20% superior ao do G7, com os Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá e Itália. Abre aspas. Quando você passa, que é o caso da Índia, de uma renda per capita de $3.000 para 6.000 no espaço de cerca de 10 anos, o que a experiência e a literatura mostram é que as pessoas comem mais. O destino dessa renda adicional é o consumo de alimentos, ingestão de calorias e investimento em infraestrutura. De modo que, dos 4 maiores produtores agrícolas mundiais, China, Estados Unidos, Brasil e Índia, o Brasil é aquele que apresenta a mais favorável conjunção entre potencial de produção, potencial exportador e diversificação de culturas. Vou repetir aqui, porque essa parte é muito importante, onde ele diz: o Brasil é aquele que apresenta, aliás, vou voltar daqui, que ele diz o seguinte: entre os produtores agrícolas mundiais, aí ele cita China, Estados Unidos, Brasil e Índia, as 4 potências, o Brasil é aquele que apresenta a mais favorável conjunção entre potencial de produção, potencial exportador e diversificação de culturas. O que já se sabe, se verifica no fato de que em cada 5 pratos de comida consumidos no mundo vem do Brasil. Canuto, mais uma notícia
né, como a gente vem dizendo aqui todos os dias, que o Brasil, de fato, hoje é o destaque no cenário mundial. Não existe país que se preparou melhor do que o Brasil, não existe país que tem hoje um governo, obviamente, que consolida e que dá a oportunidade para o agronegócio. Vejam vocês que, a todo momento, o ladrão fala em destruir o agronegócio, né? Ele quer a volta do MST, invadindo fazendas, complicando e atrapalhando a vida do agricultor. E, do outro lado, você tem um governo que protege o agricultor, que dá a possibilidade a ele de proteger a sua propriedade, a sua família, dando o direito dele ter a posse, o porte de armas. Você tem um governo que desburocratiza, você tem um governo que consegue crédito para que essas pessoas possam investir cada vez mais. Afinal de contas, o Brasil é o celeiro do mundo, o celeiro que vai alimentar o mundo, como a gente vem dizendo aqui, e é por isso que esses números positivos estão sendo reverberados mundo afora, e agora a gente vê o presidente dos BRICS dizendo que o Brasil é uma potência e tem tudo para se tornar um país rico. Eu diria que o Brasil é um país rico. Talvez o presidente do BRICS não saiba que o problema de nós não conseguirmos demonstrar que somos ricos é por causa dos ladrões que nós temos aqui dentro, né? Então, senhor presidente dos BRICS, se o senhor soubesse a quantidade de ladrões que nós temos aqui, certamente o senhor saberia que nós somos a nação mais rica do mundo, porque para sobreviver, como nós sobrevivemos até hoje, a todo esse roubo, a todo esse saqueamento que esses canalhas fazem ao povo brasileiro, certamente esse país é riquíssimo, né, Canuto? Com certeza. O presidente do BRICS, você vê que não é alguém aliado com a pauta ocidental, não é alguém que está alinhado com o Ocidente, querendo invadir a Amazônia, direta ou indiretamente, se apropriar da Amazônia e dos bens do Brasil. Não é isso. É alguém que simplesmente foi sincero e falou que é verdade. O Brasil está com a casa organizada, o Brasil é um fazendão, o Brasil alimenta o mundo, o Brasil tem essa vocação desde a sua fundação. Quem fundou o Brasil desde o começo foi o agronegócio através dos engenhos de açúcar e depois foi se diversificando, junto com os jesuítas que catequizaram o nosso povo e os militares que fizeram a defesa da nossa costa. Na época era o governo geral português. Esse tripé é que forma o Brasil. O Brasil é isso, é o agro, é a religião cristã, é o maior país católico do mundo e são os militares que têm um respaldo da sociedade, que tem a legitimidade para ser o verdadeiro poder moderador do Brasil. E a esquerda não gosta desse tripé, eles não gostam dos três. No caso específico agora que a gente está tratando do agro, eles sempre atacaram o agro, ridicularizaram, fizeram chacota. Eu me lembro outro dia, eu vi um vídeo da Marilena Chauí, já tem uns 10 anos esse vídeo, falando, agora estão chamando aí o setor primário da sociedade, né, que naquela época, quando a gente estudou na escola, nos livros de geografia, a agricultura é chamada de setor primário, a indústria é o setor secundário, o comércio é o setor terciário, né? Então essa história do setor primário aí, chamando e dizendo que agronegócio, agora inventaram esse nome. No meu tempo era latifúndio. Agora falam agronegócio. Quer dizer, latifúndio é um termo pejorativo. Latifúndio é para justificar a invasão de terra. Não pode chamar de agronegócio. E a vida inteira, quando esses caras tinham o monopólio da comunicação, eles chamavam, né, a cultura agro, né, era chamada de caipira, em caráter pejorativo. Isso é coisa de caipira. Como a internet possibilitou que mais pessoas tivessem voz, então a cultura agro hoje pode ser colocada para muita gente, as pessoas têm acesso a isso, e na internet todo mundo é igual, meu amigo. Você monta teu perfil, monta o teu canal, faz tua música, faz a tua poesia, faz o seu conteúdo político, o que você quiser, e joga na internet. E aí vamos ver quem tem mais clique, quem tem mais compartilhamento, mais engajamento. Aí a culturazinha deles de musiquinha de protesto, de 68, né? Paris, junho de 68 lá, isso aí, compara isso com a cultura agro, o agro esmaga, mas esmaga esses caras. Durante muito tempo eles só tiveram espaço porque controlavam os meios de comunicação. E agora a gente está vendo a coisa ser esmagada no plano cultural, no plano econômico, porque é o agro que sustenta a economia do Brasil, que sustenta o superávit na balança comercial. E a esquerda pira, eles não têm o que falar. Não tem o que falar. Aí começa a criticar o agro. Eles atuam nas duas mãos, né? Critica o agro aqui e ali, mas a hora que consegue um fazendeirozinho que vira, já começa a falar, olha, temos gente do agro apoiando. Com as igrejas é a mesma coisa. Porque os evangélicos são isso, porque os católicos são aquilo, mas infiltram um pastor lá, cria um departamento dentro do PT para falar com os evangélicos, pega um petista para se fingir de pastor. E ao mesmo tempo bate nas igrejas, invade igreja, como invadiram em Curitiba, lá como invadiram no Ceará.
E é assim que eles agem, eles batem nas duas pontas. Eles só têm uma coisa que é constante em toda a atuação da esquerda, a busca pelo poder total na mão deles, para impor o modo de vida deles, o estilo de vida deles para todo mundo. O jeito deles de ser. É assim que eles querem, o poder total para abusar desse poder e oprimir as pessoas que não são do grupo deles. Todas as ações deles são pensadas assim. Eles falam o que precisa falar. Eles se contradizem. Às vezes não é nem sucessivo, é simultâneo. Num lugar eles defendem uma coisa e ao mesmo tempo defendem uma coisa oposta ali no outro lugar. Porque eles acham que aqui isso aqui vai ajudar, falar isso ajuda a chegar ao poder, ali falar o contrário disso ajuda a chegar ao poder. Então eles falam o que for necessário falar. Tá? Então eles criticam o agro porque eles não têm espaço dentro do agro, porque o agro produz, não é formado por vagabundo que nem a esquerda aí, vagabundo de trabalhador que não trabalha, estudante que não estuda, então eles ficam com essa ciumeirazinha ao mesmo tempo em que eles tentam instrumentalizar o agro. Não conseguem e não vão conseguir. Liliane Ventura, eu acho que o presidente dos BRICS não sabe que quem tem um Omar Aziz no Brasil, no seu país, melhor dizendo, quem tem um Renan Calheiros, quem tem um ladrão de 9 dedos, quem tem uma cúpula dessa, é difícil de conseguir mostrar a sua riqueza, a riqueza do seu país. Mas, graças a Deus, nós, em 2018, emplacamos um presidente que está fazendo a limpa nesses saqueadores da riqueza do povo para poder mostrar ao mundo a nossa potência, a nossa riqueza e, de fato, aproveitar a oportunidade de dizer que o Brasil é, sim, um país riquíssimo, mas que, infelizmente, por conta desses ladrões que se perpetuaram na política, e isso passa de pai para filho, para neto, a gente vê, né? O próprio filho do Renan Calheiros é governador, filho do Helder Barbalho, do Jader Barbalho, também é governador. A gente sabe como tudo isso vai passando, né? De geração em geração, eles se perpetuam no poder justamente porque o interesse deles é saquear a nação. E por isso é que agora, na gestão do presidente Bolsonaro, a gente está conseguindo mudar isso. E eu tenho esperança que agora, em outubro, nós vamos conseguir fazer uma limpa ainda maior para trocar esses governadores que não têm nenhuma conexão com o povo, não têm nenhuma empatia com as pessoas, só estão ali pelos seus interesses próprios. E aí sim, trocando essa corja, a gente vai poder nos orgulhar de dizer para o mundo que somos um país rico, certamente, né, Liliane? Vou precisar espirrar. Desculpa. É ao vivo, saúde. Muito obrigada, muito obrigada. Desculpa aí. Olha, dizer o seguinte, gente, o Bolsonaro fez muito, expor todos esses. Essa exposição se fez necessária, tanto é verdade que nós passamos aí por um gasto que eu não sei agora exato o número para dizer para vocês, mas nós sabemos que não foi pouco, um gasto exorbitante com a CPI que não levou a lugar nenhum, que fizeram de plataforma e de palanque político. Isso coube por eles mesmos ao ridículo, eles se colocaram a esse ridículo. Agora, o que nós precisamos fazer, aí somos nós aqui, é a faxina. Quando eu convido vocês para refletirem a todo momento, eu estou me tornando até chata, né, em dizer que no próximo dia 12 nós estamos com a faca e o queijo na mão, é de fato o único momento que a gente tem a cada 4 anos de promover, de eleger ou rebaixar aqueles que bem nos representaram ou não. Então, entendam de uma vez por todas, ninguém chega lá sozinho. Ou chega porque você votou, ou chega porque você reconheceu, ou chega porque comprou o seu voto, ou chega porque simplesmente cantaram, fizeram uma música lá, o Canto da Sereia, e induziu o povo, enganando o povo. Esse é, de fato, a verdadeiro raio-x de radiografia. Agora, se para além de tudo isso que eu disse aqui, né, nós temos hoje pessoas lá no poder, gente de anos, né, de décadas no poder, e a gente pode fazer essa transformação. E mais, se com tudo isso o Bolsonaro traz um resultado que é reconhecido internacionalmente, imaginem, gente, o Brasil que nós vamos ter ali se avizinhando depois do dia 2 e já para 2023. Olha, essa é uma terra que tudo planta dá. E mais do que isso, a maioria do seu povo comunga com um presidente honesto. Portanto, se comunga com um presidente honesto, é porque se reconhece honesto e o que mais deseja é que o Brasil seja bom para todos. Porque essa quadrilha que esteve por muito tempo lá no poder, que eu quero comemorar a saída deles,
quando isso de fato acontecer, seremos para além do celeiro do mundo, o fazendão do mundo, abastecendo com as nossas riquezas aqui da agropecuária, do agronegócio, né, que engloba aí a agropecuária e também os grãos. Nós vamos ser reconhecidos como um povo que pode ser, que a gente pode ter relações internacionais de trabalho, de pujança, porque as empresas virão para cá, nós teremos mais credibilidade, nós teremos como receber todos esses sem que o dinheiro fique no meio do caminho, sem que o dinheiro alcance a cada um de nós. Então, gente, está nas nossas mãos. É essa a grande reflexão, porque exemplo a gente já tem de um bom governo, de um governo honesto. Bom, deixa eu ver se eu consigo botar para vocês aqui rapidinho, para a gente ver um pedacinho do presidente que está lá no Paraná. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos lá. Vamos ver aqui se eu... Coisa linda. Vai ser no primeiro turno! Olha isso. Aclamado por onde passa. Bom, coloquei aqui rapidinho, daqui a pouco a gente vai ver aí se dá para colocar mais um pouco, porque a transmissão é ao vivo, né? A gente sabe como é que é. O Bolsonaro está lá em Ponta Grossa, no Paraná, está muito frio, né? Provavelmente chovendo aqui no Rio de Janeiro, hoje está um frio danado, eu imagino. Quantos graus? Quantos graus no Rio? Olha, eu ainda não vi, mas eu te falo que tá frio, porque eu saí de manhã cedo, 6h pouca da manhã. Gente, sabe quanto que é frio lá em Niterói, lá no Rio de Janeiro? Eu sei porque eu sou dessa terra aí. Frio lá é 18, 19 graus. Frio é aqui, 12, 10. Paraná deve estar 9. Exatamente, é verdade. Bom, e para falar desse desespero, né, que a imprensa vive por conta desses números positivos que orgulham tanto o brasileiro, eu separei aqui 3 matérias que eu achei interessantíssimas da CNN. Olha só que legal. Lula erra ao dizer que COAF foi criado em seu governo. Lula erra ao dizer que a lei de acesso à informação foi proibida. Lula exagera ao dizer que governos do PT investiram 20 bilhões no programa Luz para Todos. Eu fiz questão de botar essas notícias aqui, porque se fosse o Bolsonaro, ia ser fake news. Isso. Bolsonaro comete fake news. Mas como é o ladrão, o queridinho, que eles estão doidos para entrar, para despejar a grana na conta da emissora deles, porque não tem audiência, então Lula erra, Lula exagera, não é fake news. Quando é para o lado deles, é só um pequeno erro. É um bando de canalhas, são um bando de cretinos, e é por isso que eles não têm, Liliane, nenhuma credibilidade. É por isso que hoje o povo brasileiro não dá a mínima para a TV aberta. É por isso que as pessoas preferem estar aqui conosco, é por isso que as pessoas preferem estar com outros canais conservadores, porque elas sabem que nós somos pessoas honestas. Aqui não há desonestidade intelectual. Perfeito. Isso é uma vergonha para a imprensa. Isso é a imprensa agonizando e mostrando claramente que eles estão com abstinência do dinheiro do povo. Você, Liliane, que já foi durante muitos anos apresentadora de uma grande emissora que é o SBT, como é que você enxerga esse período em que a imprensa, sabe, ela pratica uma canalice, uma cretinice com o povo, a ponto de mostrar claramente o seu viés e a sua preferência política, só porque o presidente que hoje está no poder não dá mais dinheiro
como davam os presidentes anteriores. Como é que você enxerga esse triste cenário, Liliane? Você citou aí que eu sou oriunda nacionalmente, é verdade, pelo SBT, trabalhei lá por uma década, mas eu preciso contar aqui que o meu primeiro trabalho, inclusive, fui emancipada pela TV Globo. Então, o meu trabalho no Rio de Janeiro, no interior do estado do Rio, na campus dos Goytacazes, começou por lá, depois passei pelo Rio, depois vim para São Paulo, e aqui trabalhei nas outras emissoras também, Record, enfim. Mas a concepção, a ideia do Estado gerindo. E, diretamente, veja, a Globo opera no sistema capitalista, certo? Ela vende os seus serviços, as pessoas vão lá, compram. Mas ela sempre teve nutrida nos seus cofres o sistema socialista. Porque, diretamente, quem sustentou todos esses anos a Rede Globo foi quem? Foi o governo vigente. Tanto federal como estadual, municipal, é assim que funciona, uma tabela especial. E pasmem os senhores que essa tabela, quando se trata de governo e para governo, é o dobro ou o triplo o preço. Vou repetir, um comercial que normalmente você anunciaria lá como dono de um supermercado, para o governo, esse comercial pode custar o dobro e o triplo. Isso é regra de mercado. E quando eu entrei e vi e tive acesso a tudo isso, eu questionei na hora, eu falei, uai, mas esse dinheiro aqui é o dinheiro do povo, o dinheiro dessa verba do Estado destinada a uma emissora particular, né? Porque ela é gerida ali. Ah, Liliane, mas é uma concessão dada pelo governo, não é assim, não é assim. Até hoje eu sei que a única família que ficou rica em comunicação foi o dono daqueles que conseguiram a concessão da emissora. Não são os funcionários, são aqueles que estão gerindo, que estão aos cuidados. Então, perceba que existe ali, no meio do caminho, esse atropelo, esse exagero, essa discrepância e esse absurdo, né? Porque, de fato, eles advogam, é por isso que eles estão tão desesperados, é por isso que eles contemporizam, como bem disse o Alain, narrando aí que o Lula errou, o Lula se equivocou, o Lula... Não, ele tentou emplacar a falinha dele sem vergonha de tudo que ele sempre fez, que é enganar o povo. Né? Então, quando lá atrás vocês tiveram, e muitos tiveram, a condição de comprar a linha branca, compramos geladeira, compramos fogão, comprou. Enquanto você estava comprando isso todo felizinho aí, ele estava tirando seu dinheiro, botando lá no metrô em Caracas, em Pasadena, lá a construção de hidrelétricas. Então, assim, de usinas. Então, percebam que tudo que era migalha ficava para o povo, e o povo ignorante, porque também a gente tem que até dizer aqui que eles foram usados, porque a mídia, que tinha o papel de informar as ações do governo, estava comprada. E apesar de ver e assistir pessoalmente, eu assistia tudo isso, né? Não relatava. Olha a importância da mídia, olha a importância de uma mídia sincera, honesta, como nós fazemos aqui. E, para além disso, eu preciso informá-los ainda que, nesse sistema capitalista, socialista, que eles sempre operaram, né, vai haver uma derrubada geral. 2023, Alan, 2023, nós vamos ver o império da comunicação cair, né? Nós vamos ver ressurgir a verdade dos fatos e o crescimento dos canais por aqui de informação, e nós vamos ver uma libertação dos grilhões da desinformação do povo, porque mesmo esse que antes compactuava com tudo isso pela desinformação, quando ele está descobrindo isso, está criando uma revolta no coraçãozinho deles, e com razão, de dizer, poxa, fui enganado durante todo esse tempo e nem sabia, que é o que está acontecendo com o Nordeste. Quando chegou lá a água do São Francisco, o Bolsonaro disse, não, o dinheiro sempre teve. O problema é que ficava aqui no meio do caminho e as obras estão sendo entregues. E o povo merece dignidade na sua vida, porque nós pagamos ainda que muito pouco, etc. Quer ver outra falácia aqui, Alan, que eu vou desconstruir agora? 33 milhões da população passa fome. 33 milhões, eles fazem essa narrativa, enquanto nós temos um outro estudo que mostra que a maioria da população brasileira está obesa. Está comendo vento? Está comendo vento? Como é que vai? Engordei? Não é assim.
É porque está tendo uma alimentação acima da média. Então, essas contradições ninguém fala na grande mídia. Então, cria-se a narrativa, bota na cabeça da pessoa, a pessoa acredita, reverbera e ainda impulsionada por essa mídia mau caráter. É uma mídia que não traz nada de bom para o povo hoje, com muitas raras exceções, e eu preciso aqui reverendar a nossa querida Jovem Pan, que abre um espaço, né, para falar, enfrentando, inclusive, jornalistas que querem a censura. Que querem a censura, estão em defesa agora da censura, porque é isso que o outro candidato propõe, enquanto o Bolsonaro quer liberdade para todas as narrativas, todas. Ainda que contrária às nossas, ele fala, liberdade tem que ser para todo mundo, para que possamos honestamente desconstruí-las. Deixa eu trazer o Canuto de novo para cá. Canuto, deixa o fundo verde, Canuto. Para de se preocupar com isso aí. Liga essa câmera aí. Para de ficar ajeitando aí o cenário aí. Olha, mas enquanto o Canuto não aparece aqui, eu quero só... Ah, ele apareceu aqui, ó. Tá aqui. Vamos lá. Canuto, tá bonito do mesmo jeito, Canuto. Tá bonito, Canuto. Fica tranquilo. Tem jeito. Quando não é a plataforma que boicota a internet, cai, é problema. Toda hora. Tamo junto. Mas são brasileiros, não desistimos nunca. Vamos lá. Canuto, olha só, a gente comentou aqui, creio que você deva ter ouvido, mas a canalice dessa imprensa, né? O Lula conta mentiras descaradamente em rede nacional, engana as pessoas, né? Espero que ainda sejam poucas pessoas que ele consiga enganar, mas a imprensa, ao invés de fazer um trabalho decente, honesto, e chegar lá e dizer Lula mentiu. Não. Sabe o que eles dizem? Lula errou. Lula extrapolou. Lula exagerou. Mas se fosse o Bolsonaro, fake news. A rede bolsonarista está compartilhando as mentiras ditas pelo Bolsonaro, não sei o quê. Olha, a gente precisa expor isso e mostrar para a sociedade que essa imprensa de hoje tem um viés. E o viés dela talvez nem seja ideológico, vamos ser honestos. O viés dela é isso aqui, ó, grana. É isso que eles estão desesperados, agonizando, porque querem dinheiro. Como disse a Liliane, querem dinheiro do povo. Porque, veja, um absurdo que sempre aconteceu, a Liliane foi muito feliz em dizer isso aqui. Se você, dono de uma empresa, você, dono da iniciativa privada, vai lá e coloca um anúncio, né, uma propaganda numa emissora de televisão, ela custa $1. Mas se for uma propaganda do governo, custa $3. Sabe por quê? Porque eles estão se lixando para o povo. Eles sabem que aquele dinheiro ali é dinheiro do povo brasileiro. Então eles, estão nem aí. Vamos cobrar 3 vezes mais. Deixa esse povo otário pagar para a gente aqui. Uma vergonha o que a gente vê hoje como grande imprensa, que a gente não pode chamar, a gente tem que chamar de velha imprensa. Né? E o que a gente está vendo hoje no Brasil é a desconstrução, é a falta de credibilidade, e é por isso que eles nos atacam, nos perseguem, porque hoje, daqui a pouco eu vou ler aqui, tem uma matéria do Globo, de novo, com aquele sujeito lá, né, que vive futucando os canais conservadores, né, para pegar conteúdos de quem fala a verdade, estampar nas capas dos jornais e dizer, tá vendo? Esses aí atacam a democracia. Atacar a democracia é o que a gente está vendo aqui agora. Eu queria ver um ministro desse do Supremo agora punir esses canalhas cretinos que maqueiam as mentiras que o Lula conta. Porque isso aqui é maquiar. Isso aqui é maquiar. Dizer que ele errou. Dizer que ele exagerou. Mas se fosse o Bolsonaro, já tinha um processo de um desses canalhas aí, como o Randolph e companhia, lá no STF, pedindo para retirar o conteúdo, pedindo para incriminar o presidente, pedindo para abrir um inquérito. É assim que eles trabalham, né, Canuto? É assim que eles trabalham, né? Isso que você falou, por exemplo, da questão do preço, né? Dessas empresas de marketing cobrarem 3 vezes mais do governo. Não é só no mercado de publicidade, não. Acontece isso em várias compras públicas. A gestão pública enfrenta essa resistência quando o fornecedor ele já sabe que o dinheiro é do povo mesmo, coloca a mais. Às vezes tem superfaturamento, às vezes não. Às vezes é só jogando o preço para cima, às vezes é cartel,
né, para fazer o governo pagar mais. Foi assim, por exemplo, quando teve a pandemia, não vou falar aqui a palavra para não derrubar a live, mas o governo teve que comprar uma coisa, que muita gente ficou gritando, o governo está demorando para comprar essa coisa, né, essa coisa que o fabricante não se responsabilizava por efeitos colaterais. O preço nas alturas. Governo, joga o preço nas alturas. Eu sei que ele está precisando, a oposição pressionando, joga o preço lá para cima. Aí, alguns desses veículos depois ainda tem a pachorra de dizer que foi superfaturado. Eles só não falam porque são eles mesmos, né? Vai dizer que ele mesmo cobrou 3 vezes mais caro. Mas, às vezes tem o por fora, às vezes não tem. Às vezes é só aquele político que não tem militância, não tem engajamento nas redes sociais e ainda depende da velha imprensa, paga mesmo, não só para anunciar o governo, mas para fazer um agrado para o dono da emissora, da rádio, da revista, do jornal, para falarem bem dele ou não falarem mal. Isso é comum. E agora a internet acabou com isso. Hoje, cada vez mais os anunciantes eles estão migrando da velha imprensa para a internet, porque na internet você faz o anúncio mais direcionado para o seu público. Né? As pessoas cada vez mais consomem conteúdo da internet e não da velha imprensa. Então, os anunciantes estão migrando e eles estão tendo que baixar o preço também para os anunciantes do setor privado. Para o governo, eles continuam colocando o anúncio caro para tentar se sustentar com isso aí. Mas não vão conseguir. Isso aí é questão tecnológica. Água morro abaixo, fogo morro acima. Não tem como segurar a internet. O jargão que circula hoje é que a internet não perdoa, porque a internet mostra a verdade em tempo real. Qualquer pessoa faz jornalismo. Você vê um fato acontecendo na rua que é um fato relevante, você filma aquilo, joga na rede, informa aquele fato com uma grande quantidade de pessoas, então você fez jornalismo. Tá aí, não precisa mais da velha imprensa ter toda aquela estrutura para mandar um repórter lá depois que o fato aconteceu. É na hora. Então, aquele modelo de jornalismo da velha imprensa, se não terminou de acabar, vai terminar de acabar em breve. E aí, olha como eles tratam a questão, né? Lula se engana, Lula exagera, né? Lula comete erro. É impressionante. Você falou, se fosse o Bolsonaro seria diferente, mas eu queria saber se esse pessoal também acha que o Lula se enganou quando ele disse lá no exterior que o Brasil tem 25 milhões de crianças de rua, gente. Que eu sei de viajar muito falando mal do Brasil. Ele estava se enganando. Ele não estava mentindo, ele estava se enganando, ele estava exagerando. Tanto que o Jaime Lerner chegou, né? O Lula não pode ter 25 milhões de crianças de rua no Brasil, que é muito Lula. Né? Então, assim, ele obviamente que ele não exagerou, não se enganou, não equivocou, né? Não cometeu erro, ele mentiu com a intenção de mentir. Esse cara faz isso o tempo inteiro. Ele mente o tempo inteiro e acha que é normal. É normal contar mentira. Para ele é normal isso. Falar as coisas de forma desconectada da realidade. Já o presidente Bolsonaro tem outra postura. É João 8,23. Conhecerei a verdade e a verdade... 8,32. 33, 23, já inverti. 23 com 32. Não, mas tá valendo, tá valendo. Não, eu me equivoquei. Pode ter certeza. Isso não é mentira. Eu sim me enganei. Né? 8,32, não 8,23. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, assim, tem gente que se preocupa com a verdade, em falar o que realmente é verdade, tem gente que não, fala da boca para fora, porque quer o poder, é capaz de falar tudo. E, ultimamente, agora hoje tem aquela notícia do Datafolha, né, Alan? Que o Datafolha, não sei se ele se equivocou. Eu ia chamar você para ler essa notícia, né? Porque, olha, de canalice é o que não falta no editorial da velha e extrema imprensa. Canuto, lê pra gente aí, essa notícia aí. Olha só, o Datafolha, não sei se ele se equivocou ou não, né? Porque ele sempre solta uns números aí diferentes da realidade, mas agora parece que ele se superou. Sim, Datafolha, saiu no UOL, Datafolha, 2 pontos. 51% afirmam nunca confiar em nada do que diz Bolsonaro. A maior parte dos brasileiros permanece nunca confiando no que o presidente Jair Bolsonaro diz, de acordo com o Datafolha. Pesquisa do Instituto feita essa terça-feira, dia 13, entre terça-feira e até a quinta-feira, dia 15, aponta que 51% nunca confiam nas declarações do mandatário, ante 21% que dizem que sempre confiam. Na sondagem feita na semana passada, o placar estava em 50-19. A taxa dos que às vezes têm confiança estava em 29% e agora foi a 27%. Não soube responder, 1%. Gente, será que o Datafolha exagerou, se equivocou ou mentiu com dolo, né, com a intenção de mentir? Olha só que incoerência, Canuto. Você disse que 51% dizem que não acreditam em nada que o Bolsonaro fala e 21% acreditam. O próprio Datafolha diz que o Bolsonaro tem 34% das pesquisas. Como é que você pode ter 34% das pesquisas e você só ter 21% de pessoas que se dizem que acreditam? Olha a incoerência. O mínimo que eles deveriam fazer
é dizer o seguinte, 34% das pessoas acreditam no que o Bolsonaro diz, para ficar coerente com aquilo que eles dizem Pelo menos, que é na pesquisa. Como é que a pesquisa fajuta deles, que dizem que Bolsonaro tem 34% e só tem 21%? Ué, se só 21% de eleitores acreditam no que o presidente diz, como é que ele tem 34%? Isso, você vê que é uma canalice, uma cretinice tão grande, que eles não conseguem medir essas coisas. Eles só vão soltando cada ódio deles, mas jogando as informações e não conseguem medir. Depois que a gente pega esses números, aí a gente mostra o quanto eles passam vergonha com a canalice e a cretinice deles. A verdade é que Bolsonaro tem tranquilamente 70% da preferência do eleitor brasileiro. Isso é batata. A realidade disso está traduzida nas ruas, está traduzida nas redes sociais, está traduzida nos programas que o presidente participa. É só olhar a audiência de emissoras de televisão, de canais de YouTube, qualquer lugar onde o homem está, explode a audiência. Qualquer lugar onde ele vai, é uma multidão nas ruas. Essa é a realidade. Isso é o que deixa eles desesperados, né, Liliana? Deixa eu comentar mais uma coisinha. Deixa eu concluir. Porque assim, olha como é que é a contradição deles. Estão dizendo que 51% não confiam no presidente. Se 34%, se o Datafolha dá 34% para ele, significa que as pessoas que não confiam estão votando nele. Né? Que é o 21%, mais uma parte, ou que confia mais ou menos. E dizer que 51% não confia, quer dizer que só 49%, o máximo que ele poderia chegar é 49%. Só que é o seguinte, ele ganhou a eleição em 2018 com a maioria dos votos, com mais de 50%. Quer dizer que o Datafolha está dizendo que pessoas que nunca confiam em nada do que o presidente diz, votaram nele. E possivelmente vão votar de novo agora, porque se olha as ruas, se houver apuração transparente, a gente vai ver o resultado. Quer dizer, o Datafolha, ele se contradiz em si mesmo. Você vê que a mentira tem perna curta, não se sustenta. É só você passar um pente fino nas coisas que eles divulgam, você vai ver a contradição. A contradição pega o Datafolha. E se ele ainda tenta alegar que a metodologia científica, margem de erro, eles falam aqui, margem de erro 2%. Gente, pelo amor de Deus, se a sua metodologia científica deu 34% para o Bolsonaro e diz que 51% não confiam nele, desculpa, embrulha e joga fora. Sua metodologia científica não serve para nada. Você está fazendo uma pesquisa que não está medindo a realidade. Você está medindo a febre com o termômetro quebrado. E isso se tiver caráter, boa intenção e lisura para na coleta de dados, na contabilização dos dados. Se não tiver sacanagem. Se tiver sacanagem, aí, bicho, aí já fica escancarado mesmo a sacanagem. É tudo que eles fazem, né? Liliane, e para contextualizar, a gente mostrar esse desespero deles, eu vou passar um videozinho aqui da Manuela Dávila, que corrobora exatamente esse desespero que a gente está falando deles. Olha só. Eu acho, e aqui o Walter traz o segundo elemento que eu quero trazer, para mim é o mais relevante. Eles são os porta-vozes das angústias antissistêmicas do nosso povo, gente. Eu digo isso para que a gente perceba que o buraco é bem mais embaixo. Estrutura, ok, certo? Assim como robôs na internet, ok, eles têm, usam, eu estudo isso e vocês sabem que eles amplificam. Mas, gente, eles têm mais engajamento nas redes orgânicos que a gente. Pessoas simples, pessoas comuns que compartilham coisas nos grupos de WhatsApp, que se envolvem, que se apaixonam. Né? Então, eu acho que está na hora da gente parar de tapar o sol com a peneira. Tapar o sol com a peneira não resolve problema. Não vai nos fazer ficar na ofensiva política a gente dizer que eles... é estrutura. Tá, e vocês nunca mobilizaram passeata? É fácil, estala o dedo e enche o ônibus, Ju. Era fácil encher o ônibus do Juninho? Pelo amor de Deus, gente. Né? Então, sim. E aqui existe, eu quero concluir dizendo isso, eles se utilizam, inclusive, da nossa energia, porque eles funcionam dentro de uma lógica parasitária. Pelo amor de Deus, pessoal da biologia, não me corrijam se eu estiver errado, entendam o espírito da coisa. Como eles funcionam? As nossas redes, por exemplo, trabalham só com as pautas deles. Pelo amor de Deus. Né? Uma coisa assim, eu cada vez que olho o Breno, eu fico pensando assim, meu Deus, eu escrevo ou não escrevo isso, gente? Dica do dia. Não tem aquele menino que agora faz dica do dia? Todas as dicas do dia envolvem o bolsonarismo, gente. Dica do dia, 2 pontos. Retweete coisas sobre a nossa campanha.
sobre as nossas causas, sobre as nossas pautas. Esqueça a Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro teve a melhor performance nas redes de quem? Da esquerda. Quem divulgou a foto da Michele Bolsonaro orando, ajoelhada? Fomos nós, a esquerda, com seus retweets, irônicos ou não. Isso é ignorância. O nome disso, ignorar, porque o algoritmo... Eu tenho que concordar com ela. Obrigado, Manu, obrigado. Ela disse exatamente, Liliana, o que o Canuto sempre diz aqui. O Bolsonaro é o epicentro da notícia hoje no Brasil. Nada tem relevância, nada tem engajamento se não tiver o Bolsonaro. Então, eles são obrigados a colocar o Bolsonaro. E agora, para surpresa geral, né, da esquerda, a Michele também veio para engrossar esse caldo. E agora a gente tem 2 epicentros da notícia do país. Por quê? E aí, vai o desespero, né, Liliane? Porque tem um significado na figura do Bolsonaro que ele trouxe de volta, que estava adormecido, porque era quase que proibitivo você ser patriota. Ele trouxe de novo esse sentimento. Então, a Manuela, ali na sua análise, ela só pecou porque ela não admitiu isso. Porque num momento lá atrás nós éramos robôs, né? Todo mundo era robô, aí a gente gritou, eu tenho CPF, eu posso mostrar e provar que eu tenho CPF. E aí a coisa só foi crescendo, porque quando as narrativas mentirosas, o povo foi ficando revoltado e mais indignado, ele entendeu que tinha que vestir a camisa do Brasil, as cores que é da nossa bandeira. Isso chama patriotismo, Manuela, é algo que vocês não têm, vocês lutam, as lutas de vocês são para vocês e por vocês. O Brasil mudou. Nós temos um presidente Bolsonaro que não enriqueceu no seu mandato. Nós temos um presidente Bolsonaro que a todo momento é atacado e, na mesma velocidade que ele é atacado, a desconstrução acontece das narrativas porque tem o que provar, porque tem a sustentação da onde? Das redes, que não aguenta injustiça. Se tem uma coisa que o povo não admite, é injustiça. E nós aqui desconstruímos tudo que vocês montam aí. Então, perdeu. A palavra é sentiu, porque perdeu total credibilidade, perdeu porque não tem patriotismo, perdeu porque não tem fé. Quem não se lembra aí dos momentos em que ela, enquanto candidata, apareceu lá numa missa? Quando mais você viu essa mulher falando de Deus ou numa missa professando a fé? O Brasil é cristão. Liliane, o Brasil é laico. Não, o Brasil é laico para quem quer ser laico, né? Mas o Brasil tem fé, nós professamos a nossa fé, entende? Porque nós temos liberdade, e é contra a liberdade que eles lutam. Todo momento tentando amordaçar e enquadrar o presidente por ações que ele nem cometeu. Então, gente, por tudo isso, parabéns a você que está me ouvindo aí. Você é demais, você faz parte dessa luta, e nessa luta, nessa batalha, nós estamos vencendo, porque é sim o bem contra o mal. E aí, Canuto, para contextualizar isso, eu vou colocar um outro videozinho aí, você comenta, porque é por isso que as pessoas não se engajam, né, com as campanhas da esquerda. Veja só, quando a meia dúzia de pessoas, né, que estão lá penduradas nas prefeituras, nas autarquias, saem para tentar fingir que o ladrão tem algum apoio, olha só o que acontece. Prestem atenção, porque esse vídeo aqui é do Instagram, então ele está em pé, não dá para pegar a tela inteira. Olha só. Vocês viram ali? A moça estava filmando. O que aconteceu? Roubaram o celular dela. Eu não acreditei. Roubaram o celular dela. Ao vivo. Ao vivo. E foi ali a cúpula dele ali, que estava todo mundo em torno dele ali. É por isso, né, Canuto, que ninguém quer fazer parte dessa corja de vagabundo, porque só tem ladrão. Os caras não respeitam nem a meia dúzia que eles têm, que vão ali. Ainda roubam os próprios apoiadores dele. Aí fica aí. A Manuela fica se perguntando por que a esquerda fala tanto de Bolsonaro? Vai falar de ladrão?
Ladrão não dá engajamento. Eu tenho certeza que essa moça aí, que teve o seu celular roubado, meu amigo, essa aí nunca mais vai pensar em ladrão e nem em PT, né, Canuto? Você olha pelo vídeo ali, gente, que foi tão na cara, né, na frente de todo mundo, você pode pensar, vamos dar o benefício da dúvida, né, porque foi muito na cara ali. Ela estava filmando, podiam achar que ela era uma infiltrada e alguém tomou o celular, ela estava passando o celular para alguém, mas pela expressão facial dela depois que perde o celular, acho que não foi isso não, porque ela fica desesperada gritando. Quem entregou o celular para o amigo não fica assim, sabe? E ela não tem cara de nenhuma infiltrada. Um monte de gente filmando. O que tem para esconder ali? Uma pessoa a mais com o celular? De camisa vermelha ali, tietando o olho, filmando. Não tem o que esconder. Então, pelas imagens, está muito claro de que foi um furto mesmo. Né? Furto não, né? Porque não houve ameaça. Foi um assalto. Foi subtraído aí o celular. Segundo Datafolha, alguém pegou emprestado. Foi um jovenzinho. Foi um jovenzinho que pegou para tomar cerveja, esqueci. Empréstimo compulsório, né? Empréstimo obrigatório do celular para vender e tomar cerveja com os amigos. Para vender, para que rouba celular? Para vender, tomar cerveja com os amigos. Né? Agora eu quero ver, esse cara, pela lógica do Lula, talvez tenha sido pensado isso, não, o Lula é contra a prisão de ladrão de celular, eu posso roubar aqui e tomar cerveja. Sei lá o que passou na cabeça dessa pessoa que pegou o celular da mão da menina. E aí você vê, e casando com o vídeo da Manuela, olha, o vídeo da Manuela, isso que ela falou, o Olavo de Carvalho deve estar dando pulo de alegrias lá no céu, sabe assim, porque é aquela coisa, gente, essa vitória que a Manuela está reconhecendo é mais importante até do que a vitória eleitoral, é a vitória de pauta política. Ela está falando, nós estamos na pauta da direita. Eles não têm força mais para colocar pauta, eles perderam já o debate intelectual e cultural. Quando você vê esse monte de candidato da esquerda, Marcelo Freixo, dizendo que não é mais a favor da legalização das drogas, indo na igreja a rezar lá para abençoar a campanha dele, para iniciar a campanha, né? Manuela, na eleição passada, foi na igreja, aquela cena patética dela com a Haddad lá com a mãozinha, assim, fingindo que estão rezando, tomaram comunhão sem ter confessado. Você vê Ciro Gomes entrando na igreja segurando a santa. Esses caras estão falando de religião, ao mesmo tempo que eles revelam, às vezes não conseguem esconder o ódio que eles têm pelo cristianismo, né? Mas assim, você não vê ninguém da direita, não veja bem, vamos defender um pouquinho de socialismo, vamos ser um pouquinho ateísta, vamos tolerar um pouquinho de invasão de terra. Não vê ninguém da direita fazendo isso. Né? Até uma coisa que, inclusive, a Janina Pascoal, pesado dos vídeos que ela grava aí falando besteira, ela falou uma coisa assim, ela falou criticando, né? Que parece que nessa campanha está uma competição de bolsonarismo entre os candidatos, um querendo ser mais bolsonarista que o outro. Né? E realmente na direita está assim. Tá qualquer coisa, não, porque uma vez, há 10 anos atrás, você fez um debate com um cara de esquerda, mas hoje você tem que justificar, não, eu estava contra ele, eu não faço a menor conversa com esses caras, né? Então, assim, o pessoal da direita tá querendo provar que é mais, querendo provar que é mais bolsonarista que o outro, mais autêntico, e o da esquerda querendo parecer menos de esquerda, não querer ser esquerda vermelha, ser esquerda mais cor-de-rosa, esquerda que tolera um pouquinho. Isso, gente, é a vitória de pauta política, a vitória cultural, a vitória intelectual. É mais importante do que a vitória eleitoral, porque mesmo um cara deles que ganhe, vai ter que ganhar com um discurso desse. Não ganha mais com aquele discurso da esquerda. Não ganha. Com eleição transparente, né? Com eleição transparente, com apuração transparente. Com apuração transparente. Porque se você não tem apuração transparente, controla essa linha secreta, você pode falar o que você quiser. Porque aí você não precisa ter mais votos, você precisa ter controle sobre a apuração secreta nessa linha cofre. Né? Mas, em havendo apuração transparente com acompanhamento das Forças Armadas, hoje no Brasil não se ganha eleição com pauta de esquerda radical. Eu não sei um cara barato parlamentar, que quer pegar muito aqueles radicais para ter um mandato de deputado ali, mas eleição majoritária não se ganha no Brasil hoje com o discurso de esquerda. E a coisa só tende a aumentar a dimensão. Não adianta tentar censurar o discurso de esquerda na internet. Daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, vai ser mais ainda. Vai ser mais ainda a hegemonia do discurso conservador no Brasil. Olha, o professor Olavo lá no céu, hoje tenho certeza, ele está soltando foguete, ficando rojão lá. Eu estou me lembrando do que o Cid Gomes falou naquele galpão em 2018, né, com o pessoal lá do Lula. Vocês não sabem fazer autocrítica. A Manuela está fazendo isso. Sabe o que ela está dizendo ali, explicitamente? Ela está reconhecendo que a esquerda perdeu e está mostrando onde está o erro da esquerda. É isso. É o discurso do derrotado. E certamente... Desculpa, Alan, o erro da esquerda está na esquerda. Está na esquerda.
É o discurso do derrotado em primeiro turno. Muita gente aqui pediu para a gente botar outra vez o vídeo, né? Eu vou botar mais uma vez, só para a gente ver como é que é você estar do lado de lá, ser roubado pelo ladrão. Vamos lá, também. Ser roubado tem que ser pelo ladrão, não tem jeito. Ó, olha agora, hein? Vai puxar o celular. Puxou. Ó, olha a cara da mulher agora. Ó, puxou. Ela tenta recuperar o celular e ela para, ela simplesmente esquece o Lula e começa a gritar para a pessoa que parece que puxou o celular. Exato. Então, se ela tivesse passado para alguém, ela não ia ter esse tipo de reação. Alguém puxou o celular dela ali. Mas eu preciso dizer uma coisa. Não foi a tropa de choque que precisou ir para as ruas no 7 de setembro? Que ia ter várias intercorrências? Que era um perigo? Que, olha, criaram um clima, né, horroroso de roubo, de como é que é? Quando eles destroem as coisas? Quando eles depredam. Não, quando eles... eu vou lembrar. E aí, criaram aquele... Nós entramos e saímos dos lugares sem uma intercorrência. Uma sequer intercorrência. Não tem vidraça quebrada no Brasil inteiro. Não tem no entorno da Avenida Paulista. As pessoas estavam voltando para os seus ônibus, porque muitas pessoas vieram do interior, e assim aconteceu pelo Brasil todo. Todo mundo com ordem, com decência. Você não ouvia um grito de pega ladrão. Você não ouvia um problema de intercorrência de gente bêbada, louca, porque ficou no bar a tarde toda. E muito pelo contrário, eu só senti muito, porque meu celular já tinha acabado a bateria reserva também já tinha acabado. Na hora que a tropa de choque passou, Canuto, não sei se você viu isso, o povo aplaudia, dizendo: a gente respeita os homens de farda, a gente respeita quem representa a nossa lei, a ordem. Então, gente, olha que ambiente, só por isso já valeria alguma coisa, né? Fora o resto. Agora, não é ele aí que defende que jovenzinho pode cometer esses furtos porque ele sai para beber cerveja? Mais um que foi lá tomar cervejinha, graças a moça aí. E o Matias foi muito feliz aqui, ó. Matias Nascimento falou aqui nos comentários: o celular tem que virar dinheiro para a campanha do companheiro, rapaz. Foi isso. Eles estavam pegando ali para dar uma força. Vamos vender para dar uma força na campanha do ladrão. É isso aí, boa. Para que mandar Pix? Pega o celular inteiro, né? Que Pix, né? Poxa, doe seu celular. É isso aí. É isso aí. Meus amigos, vocês sabem do desafio, do enorme desafio que nós estamos enfrentando agora, né? Faltam praticamente 16 a 17 dias, acho que hoje faltam 17 dias para a eleição mais importante da história do nosso país. Todo momento aqui, né, até o dia de hoje, a gente sempre foi muito honesto aqui nesse jornal, né? A gente não costuma fazer nenhum tipo de propaganda pessoal, vocês sabem disso. Nós não pedimos recurso financeiro, ajuda, superchat, nada. Mas a gente sabe que nós estamos num momento crucial do nosso país. É, de fato, a luta do bem contra o mal. E aqui, nessa bancada hoje, tem 3 pessoas que estão se colocando à disposição exatamente para enfrentar essa guerra, que é a luta do bem contra o mal. São 3 pessoas que, graças a Deus, não precisam da política para nada, mas entendem isso como uma missão. Eu, particularmente, sempre digo isso. Se pudesse, nem seria candidato a deputado. Gostaria de ser candidato a prefeito da minha cidade, a governador, porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sabe que, infelizmente, pouco se pode fazer se você não estiver no executivo, que é uma máfia gigante. Mas isso acontece em todo o país. Então, por isso, eu queria pedir a atenção e o carinho de vocês e a colaboração. Não é colaboração financeira, é a colaboração de reverberar os nossos nomes, de indicar para pessoas. Tem muita gente que nos ouve aqui, por exemplo, que é do Rio, mas conhece alguém que mora em São Paulo. Pode indicar o nome da Liliane, indicar o nome do Canuto. Tem muita gente que está nos ouvindo agora que é de São Paulo, mas tem um parente, tem um amigo que é daqui do Rio de Janeiro, pode indicar o meu nome. E se você também não conhece ninguém desses estados, a gente pede a vocês que nos ajudem a compartilhando o nosso material nas redes sociais, que é importantíssimo, porque nas redes sociais todo mundo tem seguidores que são dos nossos estados. Isso nos ajuda
bastante. E vocês sabem, para vencer a máquina é muito difícil, porque eles criaram uma metodologia para se perpetuarem no poder, para não permitir mais que novos nomes possam entrar na política. Então, quero pedir carinhosamente, respeitosamente a cada um de vocês que possam nos ajudar fazendo chegar o nosso nome às pessoas dos nossos estados. A Liliane é a candidata pelo estado de São Paulo, né, e eu estou abrindo aqui agora para que as pessoas possam ver o nome dela. É candidata a deputada federal lá, número 2269. O Canuto é candidato a estadual por São Paulo também, 90922. E eu sou o candidato aqui pelo estado do Rio de Janeiro também, candidato a deputado estadual, 22377. Então, a gente só conta com vocês e eu queria pedir carinhosamente e respeitosamente essa ajuda de vocês. Liliane, queria que você desse seus comentários finais, o Canuto também. A gente está chegando ao final do nosso jornal, mas a gente tem um carinho muito grande por essa audiência. Eu queria que você se despedisse de cada um deles. Olha, eu preciso dizer que depois de um pedido tão elegante, igual você fez, eu vou copiar, colar e vou botar nas minhas redes, que você foi muito, muito feliz na sua fala, porque retratou exatamente o compromisso que a gente deseja para o Brasil. Né? Nós temos as nossas vidas organizadas, nós não somos politiqueiros, muito pelo contrário, trabalhamos cada um na sua área aqui, agora juntos neste canal, para propagar aquilo que nós acreditamos, igual você aí na sua casa. Agora, a gente não consegue chegar lá sozinho. Os nossos nomes estão à disposição dos cariocas aí, eu peço carinho para o Alan Lopes, 22377, guarde esse número, pegue agora no papel, a caneta, anote, vá para suas redes sociais, para seus grupos de WhatsApp aí pelo Rio de Janeiro, porque o Alan entrando vai fazer a diferença na Assembleia Legislativa aí pelo Rio de Janeiro, e nós precisamos conduzi-lo até lá. A mesma coisa para o Canuto, aqui em São Paulo. Gente, a Alesp aqui, por muito tempo, foi coabitada por um dinheiro que entrava, a gente sabia nem por onde, mas os parlamentares, mesmo sabendo que estava errado, votavam a favor de projetos contra o povo. Então, pelo amor de Deus, a gente precisa conduzir o Canuto que tem o seu compromisso moral, tem o seu compromisso de vida, e a gente já conhece a vida dele, e pelo que ele fala aqui também, você precisa identificar. Isso aqui não é comício, isso aqui no nosso dia a dia, o comentário que sai da nossa boca vem do nosso coração e da nossa formação enquanto cidadão. Então, por favor, se você se identificar com o que ele fala, você precisa votar nele. O número, Canuto, 90922. 90922, tá? Tá interrompido aqui o número, e tem um monte de gente perguntando, tá? 90922. E o meu, como deputada federal, porque eu vou cuidar das leis lá, você não está satisfeito com as leis aqui, que está aqui sendo relativizada, a gente precisa enrijecer, endurecer, e eu tenho esse compromisso em todas as áreas, com Deus, Pátria, Família e Liberdade, com vocês. Meu número é 2269. Quero lembrá-los que todos os dias, a partir de 10, 10h30 da noite, eu tenho encontro com vocês também nas minhas lives lá, e hoje acabei de ser punida pelo Facebook. E é assim que vai, né? A gente segue, mas estaremos juntos nas outras redes. Canuto. Com certeza. Bom, é isso aí. Vou ficar até repetitivo, né? Mas o Alan é o candidato a estadual no Rio de Janeiro. O número dele está aí na tela. Liliane, acho que na sua casa está tocando um telefone aí, né? Não sei, tocou. Liliane Ventura, candidata federal aqui em São Paulo, né? Número 2269. Eu sou candidato a deputado estadual em São Paulo, fazer um trabalho na Assembleia Legislativa, mas o trabalho hoje, gente, é conjunto, sabe? Hoje as campanhas estão todas nacionalizadas, a gente pede voto de um estado para o outro, é normal isso, o trabalho é conjunto, porque o trabalho parlamentar, a internet possibilitou que o trabalho parlamentar fosse realmente um trabalho parlamentar. Porque antes se falava na tribuna, era só quem estava ali ouvia e a mídia filtrava o que virava notícia e o que não virava. No máximo, o parlamentar, 20 anos atrás, tinha que transcrever o discurso para fazer um jornalzinho para distribuir na rua, na base eleitoral dele. Hoje não. Hoje o parlamentar fala ali, a TV Câmara, a TV Senado, a TV Assembleia, repassa aquilo para a internet, as pessoas replicam, e se as pessoas gostarem do conteúdo, aí o conteúdo tem engajamento. Não depende mais da velha imprensa, do editor-chefe, filtrando isso vai ser notícia, isso não é. São as pessoas da internet que dizem o que vai ser notícia e o que não vai ser. Então, são as pessoas que definem o debate público. Por isso é importante o parlamentar ter as posições dele, chamar a audiência pública, ainda que o tema não seja, por exemplo, da Assembleia Legislativa, porque hoje, na Constituição atual, o
O governo federal, a Câmara e o Senado concentram a maior parte das atribuições. Depois vem os municípios e o que sobra fica nos estados. Então as assembleias realmente não têm tanta atribuição. Um candidato estadual que falar para você que vai fazer reforma do Código Penal para instituir maioridade penal, ele está mentindo, porque isso depende do governo federal. Ele depende da Câmara dos Deputados e do Senado. Então ele depende de fazer articulação com as bancadas federais para trabalhar nesse sentido. O que ele pode fazer no Estado? Chamar uma audiência pública e colocar o tema em pauta. Por exemplo, entre muitas outras coisas, programa nuclear brasileiro, é uma coisa que a gente tem que investir nisso. No mundo globalizado de hoje, com a geopolítica que a gente tem, o Brasil tem que entrar nesse tema. Aí o que um deputado estadual pode fazer? Colocar o tema em pauta. Não passa ali a legislação, mas você pode debater, criar o ambiente social no debate público para o Brasil enfrentar isso aí. É um caminho, uma das coisas possíveis que um deputado estadual pode fazer, entre muitas outras. Aí, já que está um clima de propaganda, eu peço para entrar no meu site, alexcanuto.com, que lá está tudo isso que eu falei detalhado com muito mais coisa ali. E a vocês que nos assistiram até agora, quero agradecer muito, que Deus abençoe cada um de vocês, seus respectivos familiares, vocês tenham uma sexta-feira maravilhosa, e não pense que amanhã a gente não trabalha, não. Sábado também a gente está aí, né, às 10h30 da manhã, e quem não puder, claro, na segunda-feira, 10h30 da manhã, nós estaremos presentes. Um grande abraço a todos e até amanhã.